Então, a gente vai para a pergunta, né? E aí, quantas pessoas vão morrer até o fim dessa pandemia? E aí eu vou para a resposta. Que fim da pandemia? Quando que a gente vai ter o fim da pandemia na estratégia que a gente segue agora? Não tem fim. O que a gente está fazendo agora não termina. Não resolve a Covid aqui no Brasil. A gente vai ter outros países que estão vacinando rápido e fechados lá fora, reabrindo. Estados Unidos está ensaiando ter dia de ação de graças com as pessoas se reunindo no final de 2021. E o Brasil vai continuar com os casos explodindo aqui e fronteira fechada para a gente por uns bons anos, se a gente continuar na estratégia que a gente está agora. Por uns bons anos, não é um ano. Se a gente continuar vacinando pouco e contendo pouco vírus. Porque vamos para a estratégia principal de vacinação, que é o que o Brasil está apostando agora para dar alguma resposta pública para os casos que estão acontecendo, que não é a resposta nesse momento. Imagina que a Covid é um incêndio. Você está no seu prédio, no seu apartamento e está pegando fogo no prédio. Lockdown, local, é como você fechar a sua janela. É como você fechar a sua porta. Você pode até impedir o fogo de entrar nesse momento. Mas assim que você abrir de novo, se a coisa está descontrolada no prédio, o fogo entra. E entra e vai embora. Então, ou você faz o lockdown no prédio todo e abafa e mantém tudo fechado tempo suficiente para o fogo diminuir e parar de queimar tanta coisa, ou assim que você abrir a sua janela e a sua porta de novo, as chamas voltam a entrar e as coisas voltam a queimar. Araraquara, quando abrir, vai ter que lidar com pessoas chegando com Covid e pode ter um problema de novo, porque não adianta ela fechar sozinha para resolver o problema. Ela minimiza ali, mas ela não resolve. A vacina ela tem um outro papel. A vacina é como se fosse uma tinta retardante de chamas. É como se você pegasse as coisas que podem pegar fogo e pintasse elas com uma tinta que não deixa pegar fogo ali, que bloqueia, que segura o fogo. Tá? É um retardante de chamas. Então eu fecho as janelas e sigo pintando as coisas dentro de casa para elas não queimarem. Se eu não fechar a janela, se eu deixar o fogo queimando, enquanto eu pinto algumas coisas, enquanto eu vacino algumas pessoas, elas vão pegar Covid. Se eu não fecho a janela e o fogo está aqui dentro forte, apesar de passar esse retardante de chamas nas pessoas, elas ainda podem pegar Covid e podem pegar fogo. Só o retardante não resolve. Você tem que fazer as duas coisas juntas. Fechar para diminuir o fogo, fazer um lockdown, fazer o fechamento para abafar essa transmissão de casos. Isso tem que ser coordenado e aproveitar enquanto isso está fechado para seguir pintando tudo que você puder para apagar as chamas. Sem as duas coisas juntas, você não segura esse fogo. E isso vale para a Covid também. Tem um outro estudo, deixo para vocês na descrição, no Reino Unido, acompanhando se vacinas com a eficácia que eles têm, que é a mesma vacina eficácia que a gente tem aqui no Brasil de 50% a 60%, são o suficiente para impedir o vírus. Não são. Só essas vacinas, mesmo se grandíssima parte da população for vacinada, não impedem a transmissão do vírus. O que você tende a ver se você só seguir vacinando e não fizer fechamento? Você vai protegendo as pessoas, você vai imunizando elas, o risco delas de contraírem Covid e morrerem diminui, mas não vai a zero. Elas ainda podem pegar e transmitir o vírus e algumas ainda podem pegar, ter complicações e morrer. E se você não controla os casos ao redor, as chances delas pegarem é ainda maior. E aí, com o tempo, vai acontecendo o quê? Você vai tendo um aumento de casos. Me perdi aqui por causa da bateria da câmera. Você vai tendo um aumento de casos e um aumento de vacinação. A hora que você vacinou todo mundo que é vulnerável, que o Brasil deve atingir aí até o fim do ano, todo mundo que tem uma suscetibilidade maior à Covid, que pode morrer de Covid mais fácil, quando você vacinar todo mundo, chega um ponto em que os vulneráveis são os vacinados. Todo mundo vulnerável já foi vacinado, ou a grande maioria. Então você começa a ver mais mortes entre os vacinados, inclusive, do que entre as pessoas que não foram vacinadas, porque você cobriu todo mundo que é vulnerável. Então a gente vai ter um período mais para frente, e outros países vão ter, em que começa a morrer muito vacinado. Isso é só um sinal de que todo mundo foi vacinado, ou principalmente as pessoas têm mais chance de morrer, foram vacinadas. Mas mesmo assim isso é sinal de que o vírus continua circulando entre essas pessoas. Então no ritmo que a gente vai, se a gente não controlar o vírus, o que a gente vai ter? Primeiro que a gente está vacinando devagar e dando chance de aparecer um vírus resistente
até o ano que vem. O Brasil já tem a P1 aqui, que é mais transmissível e tem resistência parcial à imunidade. Descobriram em Sorocaba hoje um vírus que tem algumas outras mutações que também tem resistência à imunidade. Já descobriram, como eu falei em live anterior, uma outra variante que também tem essas mutações e por aí vai. Se a gente vacina devagar e deixa o vírus circulando, a gente vai combinar as duas coisas. O vírus circulando entre os vulneráveis, apesar de vacinados, porque nem todo mundo está imune, nem todo mundo está protegido. 50% de eficácia quer dizer que tem um grupo aí que não desenvolve imunidade. 60% também, 70% também. E o vírus vai circular dentro dessas pessoas com uma imunidade parcial, com chance dele desenvolver resistência e voltar a gerar casos. Então o que a gente está fazendo aqui de não controlar o vírus é dar chances dele continuar circulando por bastante tempo e não ir embora. Aí você fala, tá, mas em pandemias passadas, como é que uma doença foi embora? Como é que o vírus de 1918 foi embora quando a gente teve a gripe espanhola, ou a gripe de 18? Ele não foi. Isso aqui primeiro, antes de tudo, o vírus de 1918 ainda circula hoje. Tá? O que acontece é que quando ele entrou em 1918, ele matou de 2% a 7% da população mundial, basicamente os mais vulneráveis. Foram até 100 milhões de pessoas em uma época que a humanidade tinha por volta de 1,5 bilhão de pessoas aqui. E continua circulando até hoje. Continua gerando casos até hoje, a gente sabe.